Olá! É excelente ter a sua companhia em mais uma análise por aqui, onde a gente pega pesquisas acadêmicas super complexas e transforma em uma conversa clara e direta. Hoje, o nosso foco está no estudo simplesmente fascinante sobre a formação de educadores ambientais. É uma abordagem inovadora que usa a ludicidade e a gamificação para ensinar sustentabilidade na prática. E olha, acompanhar a estrutura desse método não só clareia muito como a educação ambiental pode ser efetiva, mas também mostra o poder absoluto do aprendizado ativo. Vamos lá? Bom, para começar, a gente precisa estabelecer o peso desse trabalho. Não é só mais uma pesquisa de gaveta, tá? Esse estudo ganhou um destaque nacional enorme quando foi apresentado lá no Jalequim, um evento científico super importante que aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná. E o mais legal, ele foi premiado como um dos melhores trabalhos de todo o evento. Isso por si só já dá uma ideia muito boa do nível de excelência e da eficácia dessa metodologia que a gente vai destrinchar agora. E claro, a gente precisa dar os créditos para a equipe brilhante por trás dessa pesquisa de sucesso. O projeto foi todo liderado pela professora orientadora, a doutora Norma Barbado. E aí, em coautoria, temos a Juliana Conter Pereira Cobren, a Luciana Nunes dos Santos e a Paula Andrea Gomes da Cruz. Um detalhe muito bacana sobre essa equipe é que, na época da pesquisa, as autoras eram estudantes do mestrado no Programa de Sustentabilidade, o PSU. Hoje, com muito mérito, todas elas já são mestres. É uma trajetória acadêmica muito sólida, né? E isso reflete totalmente no rigor metodológico aplicado. Trazendo agora uma citação super pertinente de Laerguese Lima, que ilustra bem o tamanho do desafio que essa equipe encarou. Eles dizem que a educação ambiental gira em torno das relações estabelecidas entre indivíduo, sociedade, educação e natureza num universo pedagógico multidimensional. Ou seja, ensinar sustentabilidade hoje não é mais só aquela coisa romântica e ingênua de abraçar árvores, sabe? É um tema político, social e altamente complexo. O grande X da questão, portanto, é como a gente treina futuros professores para lidar com essa complexidade toda sem cair naquelas aulas teóricas super monótonas. Então, como isso funcionou na prática? O estudo não ficou só no papel, não. Essa aplicação rolou de um jeito super vibrante durante a campanha Ciclo Siete. Para quem não conhece, é tipo uma Olimpíada Ibero-Americana de Sustentabilidade, uma iniciativa incrível que começou na Colômbia. E aqui, localmente, lá no Instituto Federal do Paraná, o IFPR Campus Umuarama, quem encabeçou e liderou toda essa mobilização foi justamente a professora doutora Norma Barbado. Foi exatamente nesse clima de engajamento internacional que o circuito de atividades foi colocado à prova. Falando sobre a metodologia, o experimento ganhou escala ao envolver mais ou menos 100 estudantes da graduação em Ciências Biológicas. O objetivo central era muito direto: verificar se um circuito de atividades lúdicas faria diferença real na formação desses futuros professores. Então, em vez de colocar todo mundo sentado ouvindo uma palestra convencional, a galera foi dividida em pequenos grupos. A missão deles era completar um circuito sequencial passando por 7 estações diferentes, com dinâmicas que exigiam tanto pensamento crítico quanto muito movimento. Começando pela primeira estação, a gente tem a atividade Abrigo, Água e Alimento. Imagina a cena. Os participantes tinham que fazer gestos específicos com as mãos para simbolizar essas necessidades básicas de sobrevivência. Quando dava o sinal, eles precisavam correr e achar um par que estivesse fazendo exatamente o mesmo gesto. Quem sobrava estava eliminado da rodada. É uma dinâmica simples, mas que simula na pele, de um jeito muito corporal e imediato, como funciona o desequilíbrio ecológico e a competição por recursos escassos na natureza. Daí, na segunda estação, o nível de energia vai lá em cima. É o famoso imagem e ação, mas com uma pegada biológica. Eles colocavam a imagem de um animal nas costas de um participante, sem ele ver. O resto da turma tinha que usar habilidades psicomotoras e se virar na mímica, sem dar um pio, para ajudar o colega a adivinhar a espécie. Olha, essa sacada é brilhante. Ela obriga o pessoal a usar a expressão corporal, gera uma super coesão no grupo e ainda traz à tona essa percepção crucial sobre as espécies ameaçadas de extinção. Seguindo pelo circuito, o terceiro desafio traz um elemento forte de competição e foco mental. A atividade era formar nomes de animais. Os grupos recebiam um baralho cheio de cartas com letras soltas e tinham cronometrado 5 minutinhos para montar o maior número possível de nomes da nossa fauna. Só que tem um grande detalhe estrutural aqui. Eles não podiam ver o que os grupos adversários estavam formando. Isso vira uma panela de pressão. Exige um pensamento sistêmico muito rápido e uma concentração profunda de toda a equipe. Chegando na quarta estação, a dinâmica é conhecendo as espécies macho e fêmea. O pessoal recebia umas fichas com nomes de animais machos ou fêmeas. O objetivo? Encontrar o seu par exato correndo no meio de umas 30 pessoas. A genialidade dessa atividade é a metáfora que ela cria. Ela ilustra de um jeito perfeito e palpável a tremenda dificuldade que as espécies em extinção passam na vida real.
Quando o habitat natural está fragmentado, achar um parceiro para conseguir se reproduzir vira um desafio gigantesco. A gente segue então para a quinta estação, o jogo de palavras. Aqui, o foco vai para a reconstrução de conceitos. Os grupos ganhavam um monte de fichas com palavras soltas que eles tinham que espalhar pelo chão. Daí, no menor tempo possível, a missão era organizar tudo isso em frases corretas sobre conservação ambiental. Depois que montavam, todo mundo lia em voz alta. Pode até parecer simples, mas agir como construtor da frase funciona como um gatilho mental para despertar atitudes conscientes, transformando o aluno em um participante ativo do manifesto. Agora, a sexta atividade, o monstro do lixo, eleva a dinâmica para fora das quatro paredes. Literalmente, os estudantes foram para as ruas coletar materiais recicláveis que estavam descartados de forma incorreta pela cidade. E usando esses mesmos resíduos, eles construíram fisicamente um monstro. Gente, é impactante. É uma forma tangível e até bem incômoda de esfregar na cara da gente e confrontar a quantidade absurda de lixo sólido que a sociedade moderna produz e muitas vezes simplesmente ignora. E aí, o circuito chega à sua conclusão em um ambiente totalmente diferente, no laboratório de informática. A sétima e última atividade usava calculadoras virtuais para medir a pegada ecológica de cada um daqueles futuros professores. Ao inserir os próprios dados sobre alimentação, transporte e hábitos de consumo, eles batiam de frente com o impacto real do próprio estilo de vida sobre os recursos naturais. É o fechamento perfeito, né? Porque traz o peso de uma questão macro-global direto para a ação e responsabilidade individual cotidiana. Mas e depois de toda essa maratona? A pesquisa acadêmica foi lá e avaliou com todo o rigor os resultados. E olha, os dados comprovam o sucesso massivo da estratégia. Quase 80%, mais precisamente 78,9% dos estudantes relataram que sentiram uma mobilização real e que foram ativamente sensibilizados pela experiência. Além disso, 65,8% avaliaram que aprender através desse circuito foi altamente relevante para a formação docente deles. Os números não mentem, o engajamento foi verdadeiro. E quando a gente investiga quais atividades geraram maior impacto individual, adivinha? Aquele jogo de mímica, imagem e ação, super focado no desenvolvimento psicomotor e na empatia, liderou com quase 24% da preferência. E logo coladinho, com 21%, ficou a pegada ecológica, provando que o confronto direto com o próprio impacto no planeta ressoa de forma profunda. O sucesso absoluto dessas duas atividades juntas mostra que unir o movimento do corpo com a autorreflexão é realmente a chave de ouro para o aprendizado. Tudo isso amarra muito bem com a conclusão que a gente vê nessa citação direta das autoras, Barbado e toda a equipe, lá em 2019. Elas são categóricas em afirmar que as atividades lúdicas em circuito representam uma ferramenta importantíssima para a educação ambiental. Ou seja, o circuito gamificado não é só uma brincadeirinha para quebrar a rotina. Quando futuros educadores passam por dinâmicas tão bem planejadas, eles não só aprendem um conteúdo para sempre, mas ganham um repertório metodológico incrível para aplicar com seus futuros alunos. E assim a gente conclui a nossa exploração desse circuito super premiado do evento Jalequim. O que a doutora Norma Barbado, junto com as autoras Juliana, Luciana e Paula, demonstraram ali na campanha Ciclo Ciente é um legado que vai muito além das ciências biológicas. A provocação que eu deixo hoje para a gente refletir é, se metodologias engajadoras e lúdicas como essa têm um poder tão forte de transformação, como é que a gente pode adaptar essas mesmas estratégias para revolucionar o ensino em outras áreas tão complexas do conhecimento? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima.